gente fala tanto sobre minimizar os sintomas de um adoecimento mental, sobre resolver problemas, sobre diminuir o impacto negativo de um evento na nossa vida, dentro da psicologia, né? Mas pra gente alcançar uma vida que vai pra além de resolver BO e apagar incêndio, o que a gente deve fazer? Meu nome é Aline, eu sou psicóloga e eu tenho esse canal aqui no YouTube e um perfil no Instagram pra te ajudar a se tornar uma pessoa mais madura. Esse ano eu comecei mais uma pós-graduação, eu tô fazendo uma especialização em terapia cognitivo-comportamental. E antes das aulas em si se iniciarem, eu tive uma aula especial com um pesquisador, um estudioso muito famoso e importante dentro dessa área e desse campo da felicidade, o Tal Ben-Shahar. Foi inspirado um pouco no que eu aprendi dentro dessa aula que eu resolvi trazer esse vídeo para vocês e compartilhar também um pouquinho do que ele fala lá. Dentro da psicologia, a gente tem duas abordagens mais recentes, elas são de poucos anos para cá, que vêm se dedicando a estudar realmente essa questão da qualidade de vida, do bem-estar, para além do adoecimento mental em si. É a psicologia positiva e a terapia de aceitação e compromisso, que a gente chama de ACT. Elas ainda são bem recentes, mas já apresentam ali algumas evidências científicas que são positivas para tratar alguns determinados transtornos, inclusive, mas principalmente para promover saúde, promover qualidade de vida. E antes da gente entender ali, né, até dividir com vocês algumas dicas práticas de como é que a gente pode viver uma vida que seja mais feliz, que esteja mais conectada mesmo com esse propósito, a gente precisa entender o funcionamento do nosso cérebro. Algumas limitações que realmente a gente tem que entender que vai fazer parte e pautar o nosso desenvolvimento e o nosso funcionamento naquilo que já funciona dentro da nossa mente, não é mesmo? Uma das principais características evolutivas do nosso cérebro é a função ali, a preocupação com a sobrevivência. Entender isso vai te ajudar a entender muitas coisas do teu funcionamento. Teu cérebro, ele tá muito preocupado em te manter vivo, ou em outras palavras, em te adaptar à situação que você está vivendo para que as chances de você se prejudicar de alguma maneira sejam minimizadas. É justamente por isso, por essa função evolutiva importantíssima do nosso cérebro, que a gente não é feliz o tempo todo. Isso não é algo que vai aparecer e transparecer rotineiramente. E é muito importante que seja assim. Essa variabilidade comportamental, de emoções e de pensamentos, elas fazem parte mesmo do nosso funcionamento. E até pra gente conseguir perceber o que é bom, o que é feliz, o que é saudável, a gente precisa ter esse contraponto ali com as coisas que não são tão agradáveis assim. Até porque quando a gente não se permite sentir o que é ruim, aqueles sentimentos negativos, como a tristeza, a angústia e a ansiedade, quando elas são cabíveis ali no momento, a tendência é que esse sentimento se intensifique. Um exemplo clássico disso é eu virar para você agora e pedir para você não pensar no urso branco. Quando eu peço para você não pensar no urso branco, a primeira coisa que você faz é pensar no urso branco. O nosso cérebro, a nossa mente, ela não funciona por vácuo, como uma tela em branco. A gente funciona por imagens ou frases. A gente precisa constituir aquela imagem ou aquela frase para conseguir pensar, para a mente conseguir funcionar. Então é justamente por isso que a gente não consegue pensar na ausência de alguma coisa propriamente dita, né? Quando eu falo, verbalizo, não pense em urso branco. Você não sabe no que pensar no lugar, então, né? E como a gente precisa desse objeto, dessa questão ali, a gente não consegue simplesmente pensar em outra coisa que tá mais acessível ali, o que tá dentro do contexto que a gente tá vivendo. Nesse caso do exemplo aqui que eu tô falando, o urso branco. Então, se você perde uma pessoa querida, importante pra você, é natural que aquela situação faça com que você sinta tristeza, luto, angústia, um vazio existencial, uma dor muito forte, né, emocionalmente falando da perda. Isso faz sentido, é congruente, é coerente. E talvez se você tentar se afastar de eventos como, por exemplo, o velório, né, o sepultamento, algo nesse sentido, esse sentimento ele se intensifique e volte depois. Porque não é como se não fosse pra ele estar ali. Era pra ele estar ali. Isso é congruente com a situação. Como você não vive aquilo, você tenta não sentir, não pensar no urso branco, você acaba pensando no urso branco. Aquilo é muito importante de ser vivido e de ser experienciado. Então a ideia é que a gente consiga manter um equilíbrio, sempre se adaptando para a situação que a gente está vivendo. Tem situações que vão ser dolorosas, vão ser tristes e a gente vai se sentir assim. Tem situações que vão ser ansiogênicas, por exemplo, a iminência de um assalto. É natural e é importante que você sinta ansiedade nesse momento. Isso vai fazer com que o teu corpo te prepare e te preserve, por exemplo, um pouco melhor. E vão ter momentos que você vai sim sentir alegria, felicidade, euforia e todos esses sentimentos bons também.
Atualmente tem um elemento aí que acaba passando por todos nós adultos, né? Dentro do contexto que a gente vive hoje de trabalho, de momento e de estilo de vida, que é o que a gente pode chamar ali, que o Tal até fala lá na aula dele, de pandemia do estresse. A gente vive bem estressado, as coisas estão sempre à flor da pele. Mas uma questão bem importante que ele traz na aula dele é que o estresse em si, ele não é o problema. Muito pelo contrário, estresse é potencialmente bom pra gente. A gente se desenvolve, a gente aprende muito a partir do estresse. Vamos pensar no desenvolvimento de um bebê. Bebê, quando ele tá ali um pouquinho mais maduro, né? Assim, com alguns meses de vida, que ele começa a distinguir as texturas, as cores principalmente, os brinquedinhos geralmente ficam um pouquinho mais afastados dele ali para ele conseguir pegar, para ele desenvolver inclusive essa noção de coordenação motora ali. Isso, por exemplo, é um evento estressor na vida do bebê. Dar na mão dele seria menos estressante para ele. Ele teria que desenvolver essa habilidade de precisar pensar em que comando ele tem que mandar para o bracinho, para a mãozinha, para os dedinhos de fazer assim para poder pegar aquele objeto que ele quer conhecer, explorar melhor. É assim que a gente se desenvolve. É a partir desses eventos estressores diante da gente. É claro que estresse tem tamanho, tem intensidade, tem hora certa também para aparecer. E às vezes um aumento muito grande desse estresse acaba prejudicando a gente. Mas a grande questão é que se o estresse é realmente potencialmente bom, né, potencialmente desenvolvedor da nossa vida, por que a gente tem lidado tão mal com ele? O que o Tal propõe aqui, dentro do contexto das pesquisas dele, é que o problema está na falta de pausas, na falta de descanso. A gente se estressar vai fazer parte da vida, vai ser até bom potencialmente pra gente, mas entre um estresse e outro, entre uma resolução e outra, é muito importante que a gente pause, que a gente literalmente tire ali um tempinho para conseguir se conectar com outras coisas, para descansar, para ter lazer, divertimento e depois volte pro estresse novamente. A gente precisa quase que desse tempo de recuperação, sabe? Ele fala também sobre o conceito de resiliência e de antifragilidade, que ele chama, na verdade, de resiliência 2.0. Esses conceitos, eles vêm da física, né? O conceito de resiliência é a capacidade que um corpo tem, um objeto tem ali, de voltar ao seu formato, estado original, depois de ter sofrido uma ação externa. Estresse, vamos chamar assim. Então, quanto mais resiliente for um objeto, quanto mais resiliente for um material, mais ele volta para aquele estado original dele ali. O que o Tal fala nesse conceito de antifragilidade ou de resiliência 2.0 é que depois de sofrer um estresse ou um evento ali que seja externo ao objeto, ele não só volta para o estado original dele, como ele volta melhor do que ele estava antes. E aí ele traz essa imagem, uma bolinha de tênis que quica, quando você joga com determinada intensidade, ela volta para o mesmo lugar. Agora, se você jogar com mais força, ela volta para um ponto mais alto do que ela estava inicialmente. Essa é a ideia que ele traz e pode ser uma boa metáfora para a gente pensar em como lidar melhor com o estresse. Essas pausas podem fazer a gente se tornar ainda mais resiliente e voltar para um ponto talvez até melhorado do que o que a gente já estava. O Tal também faz alguns eventos, enfim, eu não sei exatamente como é que ele trabalha, né? Mas em grandes corporações lá nos Estados Unidos. Se não me engano, ele mora em Nova York e ele leciona ali em algumas universidades. E ele fala até a respeito do estresse e da produtividade dessas pessoas também. E ele fala e incorpora essa noção das pausas em 3 etapas, pelo menos, ali, que são importantes. Pausas que acontecem diariamente, ou seja, dentro do teu dia ali de trabalho, você a cada X tempo parar pelo menos 15 minutos, 5 minutos, o tempo que for possível para você, para que você tenha esse tempo de recuperação ali e depois volte melhor para o teu trabalho. A pausa também, que é semanal, então do final de semana, de você tirar aquele descanso que é um pouquinho mais longo, que é de 1 ou 2 dias. E a pausa, às vezes, das férias, que aí é uma pausa que acontece ao longo do ano, ela é mais rara de acontecer ali, mas ela também tem um período um pouco mais longo, que pode durar até semanas. Ele coloca esse conceito ali, enfim, divide isso com a população corporativa também, para que isso aumente a produtividade, aumente a eficiência dos colaboradores daquela empresa. É uma prática que a gente pode adotar também para a nossa vida em diversos cenários que vão para além do trabalho. E eu trouxe aqui agora algumas dicas práticas, né? Pontos que você deve pensar, que você deve aí ter sempre em mente ou até mesmo praticar para ter uma vida mais feliz, para promover realmente mais esse outro lado aí no teu dia a dia. A ACT, a terapia de aceitação e compromisso, uma das premissas centrais dela é a gente entender, se conectar e se comprometer
com os nossos valores. E esse é um ponto que eu queria começar aqui para promover mais felicidade na tua vida. Você sabe o que são valores? Antes de você saber quais são os teus, esse conceito, ele pode ser muito abstrato e difícil mesmo da gente saber, tá? É uma pergunta difícil de se fazer, porque os valores, eles geralmente vêm de uma forma muito intuitiva na nossa vida. A gente não para construir o conhecimento de quais são os nossos valores, como a gente para construir, por exemplo, o conhecimento que a gente tem em matemática durante a escola. Então, pra gente poder entender e você fazer essa reflexão, quem sabe até escrever e se conectar melhor com isso, né, pra gente entender esse conceito de valores, você tem que saber que os valores, eles têm a ver com a direção e não com um destino final. Nos atendimentos, geralmente eu uso essa metáfora da bússola. Enquanto os objetivos ali, né, eles são como a coordenada de um GPS, os valores, eles são como uma bússola. Eles vão apontar numa direção. Se é pro norte, se é pro sul, se é pro leste, se é pro oeste. Os valores, eles são esse guia, que eles são mais gerais ali, eles são mais generalistas, eles não são tão determinados assim. Eles têm a ver com esse direcionamento mesmo que você quer dar pra tua vida. Valores também tem uma conotação de escolha. Você escolher uma direção e não a outra. Você poderia, sei lá, pautar a tua vida por outros princípios, por outros valores ali, mas você acaba escolhendo um determinado que faz mais sentido pra você. Geralmente fica clara a nossa percepção dos nossos valores quando depois de fazer alguma coisa a gente se sente culpado ou satisfeito, realizado com aquilo que a gente fez. O sentimento da culpa aqui, ele é bem ambíguo, tá? Porque pode estar atrelado ali a N outros fatores, mas pode ser uma das formas de você perceber melhor quais são os teus valores. Quando você se distancia muito deles, pode aparecer a culpa, e quando você chega bem próximo deles, esse sentimento de realização, de satisfação, fica bem mais aflorado também. Agora, voltando pro tal, uma coisa que ele fala bastante é em relação ao propósito que você coloca e que você vê no teu trabalho. Ele fala que geralmente as pessoas têm 3 formas de olhar e de lidar com propósito dentro do trabalho. Enxergar o trabalho ali como um dever, ou seja, como uma obrigação, aquilo que você tem que fazer para pagar as contas no final do dia. As pessoas também podem enxergar o trabalho como uma carreira, ou seja, como uma forma que você tem para contribuir para a sociedade, ou como uma vocação. Veem o trabalho como algo que tem um significado pessoal, que tem um propósito naquilo que ele está fazendo. Geralmente a gente experiencia essas 3 formas de lidar ali com o trabalho, né? Mas a questão é qual é a intensidade e com que frequência a gente tem alternado entre elas. O que ele percebe é que pessoas que veem ali o trabalho como uma vocação, né? Como um chamado ali, como um propósito, têm níveis maiores de satisfação. Mas, saindo desse campo do trabalho, isso são formas da gente ver e de a gente levar a vida que podem ser bem interessantes e úteis também. De que maneira você vê as outras tarefas que você tem no teu dia, sei lá, se você tem filhos, se você tem obrigações domésticas, se você tem um relacionamento, é casado, como é que você vê isso? Como uma vocação, como algo que dá sentido à tua vida, que dá propósito, como uma obrigação, simplesmente um dever que você tem que ir lá e fazer e acabou, ou como uma carreira, como uma forma de contribuir para a sociedade, colocando pessoas ali que você sabe que você pode educar de uma forma que seja mais útil, né, do que outras pessoas ali. Enfim, é importante que a gente comece a perceber a forma como a gente tem levado isso, até para se conectar melhor com esse propósito, com esses valores que a gente pode estar começando a vislumbrar melhor agora. Antes de finalizar esse ponto aí dos valores e do propósito, tem uma metáfora bem interessante, é do motorista do ônibus, né? Ela foca ali nessa questão do motorista, que a terapia de aceitação e compromisso traz, que eu acho que pode te ajudar a entender melhor o que é isso. Imagina que o motorista, ele tá dirigindo o ônibus e sempre que acontece algum problema entre os passageiros, ele para resolver. Ele tá na direção, ele tá ali caminhando para um determinado lugar e toda vez ele tem que parar e resolver alguma coisa, parar e chamar a atenção, parar e ajeitar alguma coisa para poder voltar. A ideia, quando a gente está vivendo, conectado com os nossos valores, conectado com o nosso propósito, com a nossa direção, é que a gente não pare tanto para ter que resolver aqueles pequenos problemas que aparecem ali. A terapia de aceitação e compromisso, ela também tem a ver, essa primeira palavra ali, né, que define o nome dela, com a aceitação. Aceitação dos problemas que não estão no nosso controle. Nessa metáfora do ônibus, dificilmente os problemas que estão acontecendo ali dentro do ônibus, entre os passageiros, têm a ver com o motorista. Por que ele pararia, então, para resolver todas aquelas questões? Se a função dele ali dentro do ônibus e dentro dessa metáfora é se dirigir para aquela região, para aquele destino ali.
Essa é a ideia da gente poder lidar com os nossos problemas, inclusive, de uma forma mais leve. Problemas que fogem do nosso controle, cuja resolução não está tão acessível assim. Um outro ponto que o Tao traz ali, de promotor da nossa felicidade, é a doação. E aí ele até cita uma pesquisa em que foi visto que quando a gente compra algo pra gente, a gente sente uma satisfação. Claro que a gente sente, né? Mas essa satisfação, ela é de curto prazo. A satisfação que a gente sente quando a gente presenteia alguém, por exemplo, ela dura muito mais tempo do que quando a gente presenteia a gente mesmo. E não que a gente não deva se presentear, né? Isso é muito importante, inclusive, para a construção e constituição da nossa autoestima, tá? Mas ter esse equilíbrio e principalmente se o teu foco é promover mais saúde, mais qualidade de vida para você conseguir lembrar de presentear alguém, e aqui não é uma questão só financeira, tá? Às vezes é doar o teu tempo, tua disponibilidade, enfim, outras questões, mas fazer isso pelo outro pode promover aí efeitos bem significativos para você e para tua felicidade. Outro ponto que ele traz aqui é a prática da gratidão. Em relação a esse termo, gratidão, já se tem algumas pesquisas mais numerosas aí. Realmente, a prática da gratidão promove bem-estar, enfim, pode ser bem interessante, tanto para a diminuição de problemas quanto para o aumento ali da qualidade de vida e da felicidade. Para você praticar isso mais no teu dia a dia, tem algumas formas de você introduzir. Você tem um diário da gratidão, você escrever todos os dias, diário todos os dias ali, coisas pelas quais você é grato, você é grata, podem ser também pessoas, você escrever mensagens de agradecimento para as pessoas depois de acontecido alguma situação ali. Um ponto que o Tao traz que eu achei bem interessante, porque geralmente a gente não costuma focar e olhar para a gratidão dessa maneira, é a gente ser grato também pelas coisas que podem acontecer no futuro, e não só aquilo que aconteceu no nosso passado. Obrigada por você ter feito isso para mim, né? Obrigada por você ter contribuído para esse ponto ali na minha história. A gente sempre, né, coloca o verbo no passado. Mas o que tem ali de futuro, de perspectiva que a gente está colocando que a gente pode ser grato também? A ideia aqui é a gente não deixar que coisas ruins aconteçam para a gente poder apreciar aquilo que a gente tem. É manter isso realmente ali aceso e constante. Isso aumenta os nossos graus de satisfação, realização pessoal e felicidade. Espero ter contribuído aí para você entender um pouco melhor como é que isso funciona, como é que você pode se relacionar com esses temas. E eu sei que esse tema dos valores pode ser um pouco mais complexo, um pouco mais difícil de acessar mesmo. Mais uma vez, a gente está entrando nesse campo intuitivo. É difícil da gente, às vezes, racionalizar ou colocar em palavras. Mas se você tem tido dificuldade de se conectar com esses valores, me conta aqui nos comentários aonde é essa dificuldade, que ponto é esse, para ver se eu posso te ajudar aqui de uma maneira mais breve. Mais uma vez, espero que eu tenha te ajudado aí a construir essa vida mais feliz, mais valorosa, e eu te vejo na semana que vem com mais um vídeo aqui na quarta às 18. Um abraço e até lá!